Olá, alunas do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Carolina. Hoje estudaremos o conteúdo de Geografia, a partir da página 203 do capítulo 4. Vamos lá, preparem o material. Nesta página nós temos dois exemplos de mapas temáticos do Brasil. O primeiro apresenta os tipos de clima e o segundo, os principais biomas brasileiros. Observe-os. Os mapas, como já estudamos, além de serem representações reduzidas do espaço, usam diferentes elementos como cores, símbolos, para facilitar a nossa compreensão e as suas respectivas localidades. Fenômenos como distribuição de população de um território são apresentados no mapa temático, desenvolvimento econômico de uma determinada região, localização de indústrias, rios, podem ser cartografados. Temos que falar sobre os tipos de mapas. Essa é a parte mais fácil, galera. Temos três tipos de mapas, tá? Os mapas físicos, que são aqueles que representam as características físicas do planeta. Tipo de clima, que é o que aparece aí, tá? Tipo de vegetação, tipo de relevo, tá? O mapa político, ele representa as unidades administrativas. Ele representa as fronteiras de um determinado país, as fronteiras de um determinado estado, tá? E os mapas temáticos, eles abordam qualquer assunto do espaço geográfico, como atividades econômicas, como vias de transportes. Vou dar um exemplo. Um mapa sobre densidade demográfica, ou seja, a concentração populacional por determinado estado brasileiro. Esse mapa é um mapa temático, porque ele menciona um assunto do espaço geográfico que é a densidade demográfica, que é a concentração de pessoas em um determinado local. O mapa político é um mapa típico do Brasil, que aparece para a gente os limites de cada estado. E os mapas físicos seriam um mapa assim, do relevo brasileiro, um mapa sobre os climas do Brasil. Tá, queridos? Então, esses são os três tipos de mapas. Na próxima página, nós temos outro exemplo de mapa temático. Trata-se, nesse caso, da distribuição da população brasileira. Além da densidade demográfica ou densidade populacional, que representa a concentração de pessoas por localidades, podemos observar nos mapas os maiores rios, a fronteira do Brasil, com os países vizinhos e as divisões estaduais. Brasil, densidade demográfica. Demografia, ciência que investiga as populações humanas e certos fenômenos relacionados a elas, como quantidade de nascimento, produção econômica, migração e distribuição da população. Então, no mapa, densidade demográfica, os locais em que mais pessoas se concentram têm maior densidade demográfica. Eles são representados no mapa por tons mais escuros de amarelo, chegando ao marrom nas localidades com maior concentração populacional. Praticando a geografia. Neste mapa foram utilizados alguns símbolos para localizar terras indígenas no Brasil. Brasil, terras indígenas. Observe então, quais símbolos foram usados para representar, letra A, as terras indígenas. Então, observe quais são os símbolos. Já na letra B, quais símbolos foram utilizados para representar as capitais dos estados brasileiros? Atividade 2, crie seus próprios símbolos. Letra A, uma mina de diamantes. Na letra B, um parque com bichos. Na letra C, uma plantação de café. Então, você vai desenhar no espaço abaixo. Hora de organizar. Os mapas são compostos por elementos como símbolos e cores. Use sua criatividade para criar legendas para estes itens.
Área com risco de incêndio. Área boa para pesca. Área de preservação ambiental. Plantio de milho. Residências, indústria e escola. Então você vai desenhar. Número 2. Observe esta escala, retirada de um mapa, e responda ao que se pede. Letra A. Quantos centímetros do mapa em questão corresponde a 100 quilômetros do espaço real? Na letra B, quantos quilômetros do espaço real correspondem a 3 centímetros desse mapa? Então, cada centímetro no papel, de acordo com a escala, corresponde a... Veja bem, 50 quilômetros na escala corresponde a quantos centímetros? 100 quilômetros na escala gráfica corresponde a quantos centímetros? E 150 quilômetros na escala gráfica corresponde a quantos centímetros? Então, de acordo com a sua observação, responda as questões A e B. Na página 207, um passo a mais. Número 1. Os estados brasileiros apresentam diferentes aspectos econômicos, cada qual com as suas particularidades. Com base nas informações a seguir, crie símbolos no mapa para representar os elementos econômicos sugeridos. Então, por meio de desenhos, símbolos. Letra A. O estado do Mato Grosso é produtor de soja. Então, qual símbolo, qual desenho você vai criar aí no estado do Mato Grosso? Letra B. No estado do Rio Grande do Sul, há muita criação de gado bovino. Você vai representar no estado do Rio Grande do Sul e vai criar também a legenda de acordo com o que está pedindo. Letra C. O Rio Grande do Norte explora sal marinho. E na letra D, no Rio de Janeiro se extrai petróleo. Então, de acordo com as informações, você vai criar símbolos no mapa para representar os elementos econômicos sugeridos aí no mapa Brasil Político. Na atividade 2, este mapa representa aspectos econômicos da região norte do Brasil. Com base em sua análise, faça o que se pede. Região norte, economia. Então, observe os símbolos. Letra A. De acordo com a legenda do mapa, em qual área há plantação de bananas? Então, você vai identificar aí qual estado da região norte do Brasil há plantação de bananas. Na letra B, em que estados da região existem terras indígenas? Você vai descrever todos os estados da região norte em que há presença de terras indígenas. Na questão C, a região norte é bastante industrializada? Estou perguntando. Quais estados da região apresentam indústrias? Então você vai observar o mapa, vai ver se ela é bastante industrializada, sim ou não. E depois você vai descrever quais estados dessa região apresentam indústrias, então o nome dos estados. Da letra D, qual elemento do mapa permite identificar nessas terras a diferença entre ferro, manganês, ouro, estanho e alumínio? Então, observe que os símbolos são praticamente iguais. O que diferenciam aí? São as cores utilizadas nos desenhos, né?
Finalizando geografia, para ir além, número 3. Quando falamos em mapas, estamos falando de representações reduzidas do espaço real. Um território pode ser representado por mapas de diferentes tamanhos. Aplique esta técnica cartográfica na atividade a seguir. Observe a primeira imagem. Copie-a no quadriculado maior, mantendo as proporções. Para facilitar esta reprodução, copie o desenho de um quadradinho por vez. Então, utilize a técnica do quadriculado. Dessa maneira, você terá a mesma imagem reproduzida, só que em uma escala diferente, numa proporção maior. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.